Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. Na videoaula anterior, então, eu mostrei como calcular o volume de um sólido de revolução quando esse sólido é gerado a partir da rotação em torno do eixo Y. Tudo bem? E para exemplificar o uso da fórmula, né, nós vamos resolver aqui dois exemplos, tudo bem? Vamos ao primeiro aqui, então. Então, vejam, nós temos aqui três curvas. Essas três curvas vão delimitar uma certa região R. Eu quero calcular o volume da região R quando ela é rotacionada em torno do eixo Y, tudo bem? Para isso, eu vou desenhar um gráfico aqui para poder mostrar para vocês exatamente qual é a ideia por trás da nossa questão. Então veja, nós temos aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Y, tudo bem? Vamos à primeira curva, que é essa aqui, x igual a 1. Talvez você fique pensando, Daniel, que curva é essa, x igual a 1? Então veja, uma função geralmente ela tem a estrutura assim, né? Y igual a x, y igual a 2x, nós temos várias estruturas, mas sempre de um lado eu tenho y, do outro lado eu tenho x. Nesse tipo de expressão aqui eu tenho x de um lado e um número do outro lado. Quando x é igual a 1, que valores o y assume? Todos os valores. Como assim? Veja. Quando x é 1, ele está dizendo que x é igual a 1. Quando x é 1, quanto vale y? Y é todos os valores, ou seja, quando x é 1, o y é 0, o y é 1, é 2, 3, 4. Isso significa dizer que x igual a 1 representa uma reta. Tudo bem? Representa uma reta. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui exatamente em cima do ponto. Então veja que x igual a 1 representa uma reta vertical. Ela é infinita para cima e infinita para baixo. Tudo bem? Mas eu vou utilizar aqui só a parte de cima. Veja que a mesma ideia se aplica quando nós temos... Veja que a mesma ideia se aplica quando nós temos y igual a 0. Se y é igual a 0, então quando y é 0, x assume todos os valores positivos. Isso significa dizer que y igual a 0 é uma reta que passa pela origem e ela é coincidente com o eixo x. Tudo bem? Essa reta aqui. É uma reta horizontal que passa em cima do eixo x. Tudo bem? Por último, veja, nós temos aqui agora a seguinte expressão. Y é igual a x ao cubo. Tudo bem? Veja que essa curva, ela é mais ou menos assim, ó. Ela tem mais ou menos esse formato, tudo bem? E eu vou pegar só a parte que está no primeiro quadrante, então ela é mais ou menos assim, veja. Ela vem descendo e de repente ela desce e vai achatando até passar na origem. Ok? Veja que quando x é igual a 1 aqui, se eu substituir aqui eu tenho y igual a 1. Só para mostrar para vocês que o correspondente a x igual a 1 aqui é y igual a 1 bem aqui. Só para dar a coordenada do ponto aqui, tudo bem? Então veja que a região que nos interessa é essa região delimitada por essas três curvas. É toda essa região que eu estou pintando de amarelo aqui. Essa região aqui, que lembra um pouco o triângulo, mas não é um triângulo porque um triângulo ele tem três lados que são segmentos de retas. Aqui nós temos dois lados que são segmentos de reta, mas o terceiro lado aqui é uma curva, tudo bem? Então veja, essa região amarela eu vou chamar aqui de nossa região R, tudo bem? Veja, o que nós queremos é calcular o volume do sólido quando a região amarela, quando essa área amarela ela é rotacionada aqui, ó, em torno do eixo Y, tudo bem? Então veja, eu vou tentar
fazer um desenho aqui só para a gente ter uma noção do que seria. Então veja. Seria assim. Deixa eu fazer o desenho aqui, pessoal. Então imagine que essa região R ela está sendo rotacionada em torno do eixo Y. Então a região R ela vai formar esse sólido aqui. Seria quase como uma bacia, né, onde o fundo aqui é muito grosso, tudo bem? Então veja que nós queremos o volume da região R quando ela gira em torno do eixo Y e forma esse sólido que lembra aqui um pouco, né, uma bacia. Essa parte aqui de dentro não tem nada, é só essa parte aqui por fora, tudo bem? Né, quando ela gira aqui por fora, nós temos essa parte aqui também. Tudo bem? Nós queremos saber qual é esse volume. Tudo bem? A expressão na aula passada eu mostrei para vocês que para calcular o volume de um sólido gerado pela rotação em torno do eixo Y, a expressão era essa aqui, ó. 2π vezes a integral de A até B de x vezes f de x dx. Essa aqui é a expressão, tudo bem? O A e o B são os limites de integração, ou seja, é onde começa e onde termina o gráfico da função. X é a variável que está sendo considerada, f de x é a função que deu origem ao gráfico aqui. Então veja, o volume é igual a 2π integral. Veja, o nosso intervalo de integração é daqui, ele vai daqui da origem, que é 0, até x igual a 1, tudo bem? É a parte onde eu tenho o gráfico aqui, tudo bem? Então eu vou integrar de 0 até 1 de x vezes... Quem é a função f de x? É essa bem aqui, ó. Y igual a x ao cubo. Então, onde eu tenho f de x, eu vou substituir por x ao cubo dx. Tudo bem? Ou seja, essa expressão aqui, ela vai me dar o volume desse sólido gerado quando a região R gira em torno do eixo Y. Veja que não é uma expressão complicada, é uma expressão bem simples, veja. 2π vezes integral de 0 até 1, x vezes x ao cubo, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 3, 4. Então, na verdade, é 2π vezes a integral de 0 até 1 de x à quarta dx. É bem facinho de fazer a integração, tudo bem? Eu vou colocar um colchetezinho aqui, porque o 2π está multiplicando tudo que vai resultar daqui, tudo bem? Veja que a integral de x à quarta, eu acrescento 1 no expoente, vai ficar 5, e divido pelo resultado que é 5. E nós vamos integrar no intervalo de 0 até 1, tudo bem? Vamos aqui agora, veja, o volume será 2π vezes, usando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos fazer f de B menos f de A, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. O B é o valor que está em cima, então vai ficar 1 elevado à quinta é 1 sobre 5, menos, que é esse menos aqui da expressão, menos 0 elevado à quinta é 0 dividido por 5, tudo bem? Ou seja, o nosso volume, veja que 0 dividido por 5 é 0, então isso aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, vai ficar 2 sobre 5, vezes π unidades de volume, tudo bem? Então veja que esse é o volume do sólido quando a região R ela é rotacionada em torno do eixo Y, tudo bem? Vamos aqui ao nosso segundo exemplo. Eu preparei um outro exemplo aqui. Novamente, veja, nós temos aqui algumas curvas e nós queremos determinar o volume do sólido quando essa região limitada por essas curvas ela é rotacionada em torno do eixo Y, tudo bem? Então veja, olha, vamos primeiro analisar esse primeiro intervalo aqui, veja, 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a e. Não se assuste, veja, vamos marcar aqui no gráfico aqui, ó. O 1 está bem aqui no eixo x, o 2 vai estar bem aqui, o 3 está bem aqui.
Daniel, quanto vale essa letrinha aqui? Essa é a constante de Euler, tudo bem? E ela vale aproximadamente 2,71, tudo bem? Então veja, é um valor um pouquinho próximo aqui do 3. Aqui o nosso Ezinho aqui, tudo bem? Veja então que o nosso intervalo aqui no eixo x, o x varia de 1 até e. No eixo y, veja que y varia de 0 até o logaritmo natural de x. Daniel, ficou estranho, eu não consigo olhar para o gráfico e ver isso. Então veja, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos pensar primeiro que y é igual a 0. Então, no eixo y, os valores de y vão começar aqui na origem, no 0. Tudo bem? Agora vamos olhar para essa expressão aqui, veja. Y igual a ln de x. Tudo bem? Veja, o x ele só varia de 1 até a constante aqui de Euler. Então pense, quando x é 1, quanto é o logaritmo natural de 1? Ou seja, se eu fizer y igual a ln de 1, quanto é o ln de 1? É 0. Então veja que quando x é 1, y é 0. Então o primeiro ponto que nós vamos marcar está bem aqui. Tudo bem? Agora outra pergunta. Quando x vale e, eu tenho então y é igual ao logaritmo natural de e. Quanto é o logaritmo natural de e? Veja que a base aqui é o próprio e, então isso aqui é 1. Tudo bem? Veja que aqui a base é e. Qual é o expoente que eu tenho que aplicar no e, que vale 2,7, para ele virar 1? É 0. Qual é o expoente que eu tenho que aplicar no e para ele ser o próprio e? É 1. Tudo bem? Então veja que quando x vale e, o y vale 1. Então, aqui nesse extremo, nós vamos ter o outro ponto bem aqui. Agora, como é o comportamento dessa função aqui, ó, y igual ao logaritmo natural de x, nesse intervalo de 1 até i? Se você olhar o gráfico da função logarítmica, quando o gráfico ele é de duas formas, ou ele é crescente, passando pelo 1, ou ele é decrescente, passando pelo 1. Então veja, como é o comportamento da nossa função no intervalo onde x varia de 1 até e. Veja então, se o gráfico da função logarítmica ela é ou crescente passando pelo ponto 1 no eixo x, tudo bem? Ou ela é decrescente passando pelo ponto 1 no eixo x, tudo bem? O que vai dizer para mim se o gráfico é crescente ou decrescente? Veja que aqui nós temos y igual a ln de x. Veja que a base é e. E e ele vale aproximadamente 2,71. Como a base é maior do que 1, então isso me diz que o gráfico da nossa função é crescente. Então, no intervalo de 1 até e, o gráfico ele vai ter a seguinte forma. Vai ser mais ou menos dessa forma aí, tudo bem? Então veja que a área que nos interessa é essa área aqui compreendida entre o gráfico dessa função e o eixo x. Tudo bem? É toda essa região aqui, é a região que nos interessa. Nós vamos chamar essa região de R aqui novamente. Tudo bem? A região R. Veja que o que nós queremos aqui é determinar o volume quando a região R ela é rotacionada em torno do eixo Y. O que acontece? Então vamos fazer um rascunho aqui para tentar visualizar. Veja, esse ponto 1, quando ele rotacionar, ele vai formar um círculozinho aqui. Ó. Opa, calma, vai rotacionar aqui, vai rotacionar embaixo, tudo bem? Veja que esse ponto aqui de cima, ele vai rotacionar assim, e vai rotacionar aqui assim. E o E aqui também vai rotacionar aqui, e vai rotacionar lá por trás. Tudo bem? Então veja que nós teremos um sólido que tem mais ou menos essa estrutura aqui.
Aqui no meio ele é vazio, mas toda essa borda dele vai ter a espessura da região R. Tudo bem? Espero que você tenha conseguido ver. Agora veja, como nós vamos calcular esse volume? Pela expressão que nós já sabemos, veja. 2π vezes a integral de A até B de x vezes f de x dx. Vamos substituir os valores agora. Veja, 2π. O A e o B são os limites de integração no eixo x. Então, varia de 1 até e. De 1 até o e. X vezes a função. Quem é a função? É o ln de x. Está aqui, ó, ln de x. Aqui. Tudo bem? Dx. Pronto. Nós montamos a nossa equação que nos permite calcular o volume do sólido. Vamos continuar aqui embaixo. Veja. 2π vezes. Agora, Daniel, como que eu resolvo essa integral aqui? Ela está meio estranha, veja. Se você olhar para cá, você vai ver que você tem duas funções. Essa função aqui, que nós poderíamos chamar de g de x igual a x. E temos a nossa outra função, que é o y igual a ln de x. Então, quando eu tenho uma integral que é um produto de duas funções, a nossa primeira... O pensamento que vai vir imediato na nossa mente é o quê? É utilizar a integração por partes. Então, é o que nós vamos fazer aqui, veja. 2π vezes. Como que eu faço a integração por partes dessa expressão? Então, veja. Eu vou fazer direto aqui. Então, veja. Eu vou pegar a primitiva do x, que é quem? X ao quadrado sobre 2. Como é que eu sei que essa aqui é a primitiva dessa? Porque se eu derivar essa aqui, eu volto para cá, veja. A derivada vai ficar meio vezes x ao quadrado. Quando eu for derivar, o 2 vai passar multiplicando, corta com o denominador. Então, a derivada de x ao quadrado sobre 2 é x, que é o que eu tenho aqui em cima. Tudo bem? Então, peguei a primitiva da primeira, vezes a segunda, veja, ln de x. Isso integrando no intervalo que vai de 0 até e. Tudo bem? Menos a integral. Agora nós vamos derivar a expressão que não foi mexida, que é essa aqui. A derivada de ln de x é 1 sobre x, vezes a primitiva, que é x ao quadrado sobre 2 dx. Tudo bem? Pronto. E a integração no intervalo de 1 até e. Está montada aqui a nossa integral. Agora é só resolver ela. 2π vezes cochete. Vamos aqui, ó. Onde eu tenho x, eu vou substituir, usando o teorema fundamental do cálculo, tudo bem? F de B é menos F de A. Então, onde eu tenho x, eu vou substituir por e. Vai ficar assim, ó. E ao quadrado sobre 2, ou seja, aqui onde eu tinha x, eu coloquei o e, vezes ln de e. E nós já sabemos, como a base é o próprio e, o resultado disso aqui é 1, tudo bem? Menos, veja, 0 ao quadrado dividido por 2 é 0, vezes qualquer coisa é 0, então vou colocar logo 0 aqui. Menos. Veja que aqui vai ficar assim, ó, menos, eu vou colocar esse 1 sobre 2, que é o meio, eu vou trazer aqui para fora. E vai ficar x ao quadrado sobre x, então vai ficar integral de 1 até e de x dx. Olha aí, expressão bem fácil de resolver. O nosso volume será 2π vezes. Vamos abrir aqui o cochete de novo. ln de e é 1, o 0 não vale nada, vai ficar aqui só assim, ó, e ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Menos, que é esse menos do meio, menos meio, vezes, eu vou colocar um parêntese aqui. Porque aqui eu vou integrar, vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 1 até e. Tudo bem? Pronto, já resolvemos a nossa integral aqui de dentro. Vamos continuar aqui fora, veja. 2π vezes. Cochete de novo. Vamos lá. E ao quadrado sobre 2, menos meio vezes, vou colocar um parênteses aqui, veja. Eu vou aplicar aqui o termo fundamental do cálculo, vai ficar assim, ó. Vou substituir no lugar do x o e, vai ficar assim, ó. E ao quadrado sobre 2, menos, que é do teorema, 1 ao quadrado sobre 2, menos meio.
Pronto, já estamos chegando aqui no final, veja. 2π vezes e ao quadrado sobre 2. Olha só, menos meio vezes e ao quadrado sobre 2, multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Menos com mais vai dar menos, continua menos aqui. 2 vezes 2, 4. 1 vezes e ao quadrado, Depois, menos meio vezes menos meio. Na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Vou continuar aqui embaixo. Ó. Estamos chegando no final, pessoal. Se inscreve no canal para ficar sabendo de todas as videoaulas. Vamos lá. Agora veja aqui. Ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo aqui por 2, vai ficar bem assim. Ó. 2z ao quadrado dividido por 4 menos e ao quadrado dividido por 4 mais 1/4. Fiz esse joguinho aqui só para facilitar o trabalho com a fração aí, tudo bem? Agora veja, o mesmo denominador conserva, que é 4. 2e menos 1e vai dar e ao quadrado mais 1 sobre 4. Tudo bem? Agora veja, quando o 2 passar multiplicando, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Vou colocar um parênteses agora. Quando o 2 multiplicar aqui, vai ficar 2e ao quadrado. Mas aqui embaixo eu tenho 4. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar assim, ó. E ao quadrado sobre 2, mais... Quando o 2 multiplicar esse 1 sobre 4, vai ficar 2 sobre 4. Simplificando em cima e embaixo por 2, vai ficar meio. Então veja, o volume do nosso sólido é esse daqui, tudo bem? Π que multiplica e ao quadrado sobre 2 mais meio. Tudo bem? Então esse aqui é o volume da nossa bacia aqui de fundo redonda, tudo bem? E oca aqui no meio, ela é oca aqui em cima e aqui no meio ela tem um furo redondo, tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se tenha entendido aí a utilização da expressão para calcular o volume de um sólido quando ele é gerado pela rotação em torno do eixo Y. Tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.